Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Casa Design, Sense Máquinas, Prodaux, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O podcast Novo Hunter já tem mais de 2 anos de história e a gente sempre traz aqui para a reunião, eu e DJ Castro, profissionais que se destacam nos seus mercados, que agregam valor ao nosso conhecimento. E hoje, mais uma vez, é isso que a gente está fazendo, né, DJ? Hoje um case muito bacana da Fibrato com o Leonardo Miller. Vamos falar de alimentação saudável, de cuidar da saúde e da qualidade de vida. Leonardo, obrigado por vir conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, DJ, Roberto. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa história. Um privilégio, né? Eu falo com o coração e estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Legal. Leonardo, começa contando para nós e para a audiência que está aí um pouco da história do Leonardo, né? Como ele chegou na Fibrato e um pouco também da história da Fibrato, que começou em 2004, né? Exatamente, 21 anos atrás. Então, eu sou blumenauense, né? Nasci em Blumenau, morei aqui até os 6 anos de idade, quando me mudei para um sítio em Pomerode. Né? Então tive uma infância maravilhosa, em meio à natureza, andando descalço no meio do mato, tomando banho de lagoa, estressando as galinhas no galinheiro, só aprontando, né? E uma infância muito saudável, comendo frutas, né, direto do pé, e jogando bola descalço, indo para a escola, né, de chinelo, né? No interior ali no pé da Serra de Araguaçu. Ah, já viu ali na subida. E bairro Texturrega, né? Sim. É bem próximo da Rota em Chaimé hoje ali, né? Que é uma das vilas mais reconhecida até pela ONU, né? Como uma das mais bonitas do mundo, né? Então, dá para se dizer que eu tive uma infância abençoada, né? Muito, muito bacana, né? Em contato com a natureza, eu, minhas 3 irmãs, minha mãe, e cresci muito próximo dela, né? Aprendendo aí os valores da Dona Carmen, que é minha mãe, que ela é uma pessoa que tem um lado humano assim muito aflorado, né? Uma pessoa que nasceu para servir, uma pessoa que, mesmo com a sua simplicidade, ela tem uma sabedoria, né, que é sobrenatural, né? E então isso ficou muito forte dentro de mim, né? Essas questões. A minha mãe trabalhou muitos anos como enfermeira, em centro cirúrgico, né, na parte de cardiologia, e então lá em Pomerode, bem no interiorzinho, ela era a pessoa que, né, os vizinhos vinham para fazer um curativo, para cuidar, tomar uma injeção, né? Naquela época. Sim. Então eu cresci com esses exemplos, né, do fazer o bem sem olhar a quem, do se doar, de servir, e o quanto isso transborda na sua vida, né, o quanto isso retorna para você. Minha mãe sempre uma pessoa que, né, nunca faltou nada, aquela pessoa que todo mundo quer perto. Legal. Quando alguém tem algum problema, é ela que eles procuram para conversar, para pegar um conselho, né? Então isso ficou muito forte dentro de mim. Aos 13 anos, nós voltamos para trabalhar na empresa do nosso pai, né? Meu pai adoeceu, teve problema sério de saúde e tal. Se recuperou, enfim, teve problemas muito sérios também na empresa em função de ficar ausente muitos anos e tal, né? E aí em 2013 nós retomamos aí o negócio da família, né, que é a madeireira e materiais de construção. Na época era só madeiras, né? O pai tem 50 anos de madeireiro, né? É um dos primeiros aqui da região. E assim, ele conseguiu assumir a empresa novamente, mas pegou ela falida, né? Um processo de reintegração de posse, enfim, uma coisa bem, bem difícil, né? E eu comecei a trabalhar com ele com 13 anos de idade. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e me apaixonei pelo empreendedorismo, né? Legal. Meu pai nunca foi uma pessoa de ensinar, de falar, mas só de olhar eu aprendia as coisas, né? Como ele negociava, como ele atendia bem os clientes, como ele fazia os cálculos ali da construção, né?
Eu estudei engenharia civil, mas muito antes eu já fazia cálculos estruturais, né? O casal sentava na mesa, ali, ó, a gente quer construir uma casa, a gente tem esse terreno aqui, eu quero 3 quartos, banheiro assim e tal, eu fazia o cálculo, o custo de todo o material, do fundamento até a cumieira, a última telha. Eu aprendi só de olhar meu pai fazer isso. Legal. Então eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Quando eu tinha uns, sei lá, 14, 15 anos, estava no primeiro ano do segundo grau, meu pai adoeceu novamente e ficou uns 30 dias internado, né? Ficou bem sério, muita gente achou que ele não ia sobreviver, né? E quem que assumiu a empresa? Eu, Nossa, com porque 14 anos. eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma mais nova, né? Então é o único filho homem, né? Então eu comprei madeira, paguei funcionários, atendi clientes, toquei a produção, beneficiamento de madeiras, né? E usava as roupas do meu pai, né, durante esse período, usava o celular dele. Vocês vão lembrar disso aí, aquele Motorola StarTAC, né? Sim. Tocava aquela PT musiquinha. 550. Tijolão. Abria o flip, levantava Puxava a a antena, antena. Nossa, negócio. aquilo ali era uma Aí você tava ostentação sentindo o dono pura, do né? mundo Nossa. também, muito legal. Botava no cinto, caía, né, provavelmente, né? Então andava grande. Ia com a roupa social dele, sapato, tudo, né? Que já cabia, porque você é uma pessoa com uma certa não, estatura, né? exatamente. Eu brinco que eu não falo quando eu era pequena, eu falo quando eu era criança, porque eu já era grande, né? Nunca fui pequeno, já nasceu grande. Então, ia pro banco ali com aquele celular e tal, aquela pastinha com os boletos ali, as duplicatas, né? Que toda aquela, né, não tinha Sim. celular com Sim, aplicativo smartphone, bancário Você e tal. se colocou pronto para a circunstância que apareceu, né? Exatamente. Na escola eu não perdi aquele ano, né? Legal também. a- Manter o foco na Conversamos com os professores e tal. Eu tenho uma irmã que é um ano mais nova, mas a gente sempre estudou junto, porque lá Ela no, veio antes de no você. primeiro ano eu passei pro segundo, voltei para fazer o primeiro com ela, né, lá em Pomerode, né, a cidade que eu cresci. Então ela me passava as coisas e eu tirei de letra, né? Isso aí foi uma experiência muito marcante para mim. Imagina um adolescente, né? E aí essa veia empreendedora ficou latejando muito forte, né, nas minhas veias, né, no meu corpo. E só que algo não fazia sentido para mim. Era muito fria as relações, né, de negócio, né, para mim, né, que tive essa infância, cresci num sítio só com a minha mãe, né, e com as minhas irmãs. Então, esses exemplos da Dona Carmen, sempre de acolher as pessoas, de cuidar, de dar um afeto quando precisa, tal, eu via que nas relações, né, na mesa de negócios, era uma coisa muito fria, era um sorriso, um aperto de mão, mas, poxa, Depois beleza, cada um do eu seu te lado, dou tá tudo isso, se certo. você me der aquilo, custa tanto, tal, né, a relação fornecedor, né, com a madeira, né, há 25, 30 anos, comprar madeira do norte, né? Você falava com um cara lá da serraria, lá na Amazônia, no Mato Grosso, enfim. Então, era uma relação muito fria, né? Não tinha esse calor humano que eu aprendi na infância, né? E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque eu não queria isso. Eu queria empreender, sim, eu gostava muito disso, né? Tinha habilidades para isso, natas, né? Mas eu queria aquela essência humana, valorizar as pessoas, melhorar as condições de trabalho para os colaboradores. Nosso escritório tinha um banheiro só, que era para os clientes e para os colaboradores. Então imagina, você trabalhar com os colaboradores, né, entregador de madeira, que fica suado, carrega madeira, plana madeira, fica tudo cheio de pó. Eu, quando ia para a produção mesmo, usava os EPIs assim, né? Depois tinha que tomar um banho, porque era pó por tudo, na orelha e tal, né? Você vai planar uma madeira, vai beneficiar, né? E usar o mesmo banheiro. Então eu queria construir um escritório novo lá na frente para atender os clientes, fazer uma estrutura melhor, investir nos caminhões, né? Porque a gente pegou a empresa falida, então meu pai comprou um caminhãozinho velho e tal, né? E nisso teu pai voltou para os negócios? Voltou para os negócios. Meu pai é um guerreiro, uma pessoa que eu admiro demais. É o cara que, se tem uma pessoa que poderia dar desculpas, é o meu pai. Né? Eu não vou citar aqui os problemas de saúde dele, mas ele é o cara que poderia dizer, ó, não, eu não vou, eu não posso, né? Poderia se encostar, né? Mas é o primeiro a chegar até hoje, né?
Ainda é o primeiro a chegar ainda na nativa. empresa e se o motorista bobear, ele pega o caminhão e vai. O famoso É. Highlander, né? O guerreiro Agora, imortal. agora que ele já está entregando um pouco mais para as filhas, né? Eu não Liderança trabalho pelo com exemplo, ele. né? É isso. O pai é aquele alemão, né? Antigo, assim, começou no Cabo da Enxada aos 7 anos de idade, teve 14 irmãos, né? Lá Outros tempos, né? no sul do estado. Então é uma pessoa que não tem muito diálogo, não teve muito diálogo, mas é uma pessoa que me ensinou sem palavras. Né? Aham, Então pelo exemplo mesmo. exatamente, uma pessoa muito honesta, muito correta nos negócios, no ramo dele, assim, ele tem clientes há décadas. Né? Mas deve ter sido complexo, né, Leonardo, ouvindo você falar, até pela tua conexão, tanto com a tua mãe quanto com o teu pai, no momento que você, de repente, decide, bom, você estava vendo, não é o que eu quero, porque a relação é muito fria, e no momento que você decide, não vou dizer que deixar teu pai, né, mas abrir mão daquela posição, você é o único filho homem, aquilo que você falou, né, é o cara que provavelmente, mesmo sem falar, ele imaginava que desse continuidade, ou pelo menos ficasse do meu lado, né, eu estou na cabeceira da mesa, mas o Leonardo está aqui na minha direita, aí de repente o Leonardo não quer mais isso. Exatamente. Na verdade, eu sempre quis, eu sempre amei o cheiro da madeira, sou apaixonado por madeira, cresci no meio dos sarrafos de telha, né? Então, lá até mesmo em Pomerode, no sítio, às vezes o pai mandava carretas lá de madeira para secar madeira dentro da água, dentro da lagoa, né? Que tem alguns tipos de madeira que ele tem um processo de secagem melhor dentro da água, né? Para tirar a resina da madeira, que daí ela não trabalha, não racha e tal, né? Então, sempre tive esse contato. E o chacreiro lá do sítio que nós crescemos era marceneiro também, então ajudava ele, às vezes, na marcenaria dele ali e tal, muito bacana, né? E foi difícil sim, né? Eu gostaria de dar continuidade nos negócios da família, estava estudando para isso. Lá no ginásio eu decidi cursar engenharia civil, né? Tenho facilidade com números, com exatas, né? Mas aquele coração batia muito forte, aqueles exemplos da Dona Carmen, e teve um momento que eu precisei tomar uma decisão. Né? Eu não culpo meu pai, porque eu tentei aplicar esses conceitos que eu nem sabia traduzir em palavras. Sim, Né? Eu simplesmente queria fazer, era inspiracionais, intuitivo. Ser mais humanizado no Não tinha pesquisa de mercado, né? Vocês trabalham, sim, né? Consultoria e tal, sabem muito bem a importância disso. Eu não tinha nada disso, mas eu tinha algo dentro de intuição. mim. Intuição. Legal. Né? E eu não conseguia traduzir isso em palavras. Então eu era adolescente. Sim, entrava em rota de colisão. Meu pai não conseguiu me compreender e de certa forma tomou a decisão certa de me segurar, porque, enfim, se você dá os negócios na mão de um adolescente, o cara quer construir um escritório novo, quer melhorar as condições de trabalho, quer reformar o caminhão, quer fazer isso, quer fazer aquilo, tem que fechar daqui a pouco você não tem também, dinheiro tem que para parar comprar, de pé, né? Tem que pagar antecipada a matéria-prima, Paga. senão a carreta não vem lá né? E tal, então toda essa parte aí, e aí já é natural, né? O único filho homem, né? Aquele atrito ali da adolescência, né? O adolescente questionar o pai, muitas coisas e tal, e aí meu pai não era de conversar, então foi realmente uma situação que eu não enxerguei assim uma solução. E aí eu decidi abrir meu negócio próprio, procurei a contabilidade e tal, já dei entrada ali nos documentos, né? Mas ainda não sabia o que ia fazer. Né? Atuava no grupo jovem, era um trabalho social, né, da igreja, né, que tinha e tal, tinha esse lado também, trabalhava com jovens, eu cuidava do esporte, né, do voleibol e futsal, e no grupo jovem a gente focava em jovens vulneráveis, né, sujeitos a violência doméstica, drogas e tal, né? Então a gente ia nos bairros da cidade, né, para convidar para a reunião do grupo jovem, para o esporte e tal. E ali com o meu pai, nesse momento eu pensei, poxa, eu preciso montar o meu negócio próprio. Então eu tentei representar os produtos dele, sair para vender, né? Okay. Arrumei um amigo que já tinha habilitação, já era maior de idade, eu era menor, tinha uma moto, então eu peguei uma pasta antiga de couro que meu pai não usava mais, coloquei a amostra de taco, de assoalho, saiu para vender, de rodapé, tudo, e aquilo ali pesava um chumbo, aquela pasta. Foi onde tinha uma obra, onde tinha uma casa em reforma, eu batia palma, né, oferecia os produtos dele, de uma outra empresa que
O meu pai era mais madeira bruta e só beneficiava. Daí tinha uma empresa que fazia aplicação de assoalho, taco, parquet, né? Começou a montar Fiz uma a parceria. tua mala de representados. Exatamente, né? Comecei a fazer isso para ter um pouco mais de autonomia, né? E conseguir fazer algo diferente e também ajudar o negócio da família. E qual que foi o resultado? Aí eu fiz algumas vendas, né? Tanto para o meu pai quanto para essa outra empresa, né? Mas as poucas vendas que eu fiz, quando eu me vi, eu já estava aplicando assoalho, taco, porque o dono lá não dava mais conta e tal, né? Então eu Tava também, eu operacional aprendo também. rápido, faço qualquer coisa com Assumindo a qualidade, né? responsabilidade da entrega. Exatamente, então isso acabou me sobrecarregando um pouco. Logo, esse meu parceiro de logística, né, que é O pilotão, o piloto de piloto, fuga. né, também não deu certo, né, ele foi para outro caminho, enfim, o resultado não era tão positivo assim, né, para encher o tanque da moto, embora a gasolina naquela época era bem mais em conta. Mas outros motivos também. E aí eu me vi novamente sem essa oportunidade, né, tive uns probleminhas também, questão de financeiro ali para receber algumas comissões. Sim, isso é normal, né? Mas A vida do representante. exato, E aí um cliente que não, porque eu, né, enfim, desistia do negócio e tal. E aí o contador me liga, não tinha dado entrada na papelada, né? Leonardo, tu não pode abrir empresa, não pode ter empresa no teu nome. Eu falei, pensei comigo, né, o que eu fiz, eu não roubei ninguém, não tenho nenhum problema na justiça. Eu falei, mas por quê? Não, porque tu é menor de idade, eu nem sabia que menor de idade podia abrir empresa. Isso é uma prova de veia empreendedora, né? Queria abrir empresa. Estamos falando menor de do idade. adolescente. Ele olhou o documento, Você tinha por 17? que não passou, 17 anos, né? 17 anos. Quase 18, mas ainda 17. Ainda era 17. E aí eu falei, mas tem que ter um jeito, tem que ter alguma maneira, o que eu posso fazer? Tem que ter uma alternativa, um caminho. Traz tua mãe pra cá, né? Daí ele falou assim, não, tu pode pedir para os teus pais te emancipar no cartório, daí tu pode abrir conta no banco, pode ter tua empresa. Eu tinha uma conta conjunta com meu pai, né, que eu criei na adolescência e tal. Aí tu vai ter mais autonomia se eles te emanciparem. Meus pais me emanciparam, registrei a empresa, né, e em poucos dias, foi 1º de fevereiro de 2004, eu tinha acabado de completar 18 anos, saiu o CNPJ. Mas a gente deu entrada em 2023. E aí você já sabia a área que você ia atuar? 2003. Né? Você já sabia a área que você ia Não atuar? sabia o que ia fazer. Então, em 2004, você monta a empresa sem saber o que seria o produto da empresa. Exatamente. Começou com essa questão de representação. Tá. Né? Você abriu Uma um representação KNAI de tal. representação. Né? Exato. Mas não chegou a ser registrada com esse KNAI, porque a gente deu entrada na papelada, mas eu já estava correndo com atividade, né? Informal. Né? E nesse meio tempo, a líder da equipe, a Romba, que era lá do grupo jovem, né? Sim, Samantha, né? Minha amiga e tal, nós tínhamos algo em comum, né? Que era essa questão de querer empreender, ter um negócio Só próprio. um minutinho para posicionar a audiência. Equipe Arromba, para a galera que está ouvindo não entender. Que não é de Blumenau. Equipe Arromba é uma equipe da Gincana de Blumenau. Então existe um movimento aqui há muitos anos na cidade de Blumenau, que é a Gincana da cidade de Blumenau, que acontece normalmente alguns dias antes e durante o aniversário da cidade, que é no dia 2 de setembro. Então existem várias equipes que participam dessa gincana e que trazem uma série de benefícios e ajudas para a cidade com relação a uma série de provas. É a Romba, uma equipe que teve aí durante muito tempo, não sei se ainda existe hoje a Romba. A nossa Romba era uma outra, né? Não era do gincana, grupo jovem da nossa igreja, né? Não é essa gincana, mas essa é a mais famosa, né? Mas era um grupo jovem pequeno, então eram apenas 2 equipes, né? Blackout e a Romba. Né? Tá. Esqueçam o que eu falei, não é a equipe Arromba, não, que a Gincana Mas a justificativa aí do nome Mesmo nome. Exato, mesmo nome, né? E as líderes, né, de cada equipe eram as irmãs, né? Daniela e Samantha. Né? Então, eu era da equipe da Samantha. E aí você foi empreender com ela? Com a Samantha. Né? A Samantha, na ocasião, já fazia alguns produtos para vender e tal, né? Nós tínhamos... E era na área alimentícia já? Ela fazia alguns brigadeiros, algumas coisas, né? Eu aprendi em Pomerode a fazer a receita alemã mesmo, original ali do Apfelstrudel, né? Então, antes da empresa eu já fazia Apfelstrudel para vender e levantar recursos para o grupo jovem. Para trazer os jovens do bairro para os eventos, tinha que pagar ônibus. Na época,
fretar um ônibus assim para um domingo custava R$ 60, né? Hoje em Fortuna. dia, Claro, para aquela época era uma o fortuna. salário mas mínimo era o quê? hoje, 120, 120, R$ 100, era bem caro, 80, porque nem tinha lembro. pouco ônibus também, né? É. Quase por aí. Então, e aí a gente, pô, fazia o estudo, que eu aprendi em primeiro, pensei, o que que eu vou fazer para dinheiro, né? Estudo, Haja vendia estudo, né, pra dar os- estudo, vendia para os funcionários do meu pai, vendia para os membros da igreja, vendia para, né, as empresas vizinhas da empresa do meu pai e tal. E aí levantava o recurso e arrecadava também com Sim. os próprios participantes ali. E nessa situação, né, eu criei uma afinidade com a Samantha ali no grupo jovem e tal, e convidei ela para empreender comigo, mas ainda nós não sabíamos o que ia fazer. E aí a gente visitou algumas empresas para comprar por indicação do contador, e eu lembro que a gente foi num delivery de pizza que tinha em Blumenau, que estava à venda, né, que o marido estava vendendo, tinha comprado para a esposa, enfim e tal, né, e queria passar o ponto, vender o negócio. A gente foi lá, né, por orientação do contador, e ele recebeu, né, 2 adolescentes ali e tal, né, pá. Ficou meio desconfiado, né, mas aí falou ali, apresentou a empresa, falou, né, do valor que ele queria e tal, e eu não tinha dinheiro nenhum, né, 17 anos de idade e tal, eu fiz umas contas rápidas, perguntei quantas pizzas ele vendia por dia, por mês, enfim, o ticket, né, o valor e tal. Não lembro agora números, né, mas eu fiz umas contas rápidas aí de cabeça e falei para ele, olha, o que eu preciso aqui, mais ou menos que eu estou vendo aqui, é vender tantas pizzas para pagar aqui a matéria-prima, a mão de obra e tal. E propus para ele para pagar o negócio em pizza. Em pizza. Né? Então, todo mês ali, algumas pizzas vendidas, eu pagava ele, né? E, obviamente, ele não aceitou, né? E acredito que deu risada da gente, né? Pô, 2 adolescentes vêm aqui, né, fazer eu perder meu tempo e tal, e me oferece pagar em pizza ainda, né? Piada. E aí eu sentado na cozinha de casa, né, frustrado com tudo isso, né? Não tinha dado certo a representação aí na empresa do meu pai, ninguém dava crédito pra gente, todos os negócios, aí outros negócios que a gente foi ver também, tudo precisava de dinheiro, precisava de investir, sempre tinha uma barreira e tal, pô, e aquilo ali me frustrando. Eu fazendo um lanche na mesa, né, na cozinha de casa, levanto a cabeça, olho pra frente, eu vejo a minha mãe abrindo a portinha do forninho elétrico e tirando uma forma de biscoito amanteigado, receita da minha bisavó, né, que eu cresci indo no sítio da nona lá, né, as tias, a mãe pintando né, a bolacha, biscoito, né, e tal, né, pro Natal, guardavam naquelas latas de metal. Sim, Né, sim. tinha As bolachas decoradas que são bem Exato. típicas, né? A nona ela ficava sempre no fogão a lenha ali, mexendo a polenta, e na frente tinha a despensa, tinha uma tela verde, né, para não entrar mosquito, e uma tramela. A tramela era alta, a gente não alcançava. E aí a nona, ela guardava tudo ali, né? A lata de orelha de gato, as cucas, os biscoitos de Natal com pintura, sem pintura, né? E eu e meus primos, nosso sonho era despistar a nona para ela sair do fogão, que era quase impossível, para roubar a orelha de gato, biscoito de Natal, alguma coisa assim, né? E então, quando eu vejo essa cena, né, de a mãe abrindo a portinha e tirando a forma, ficou como se fosse hoje, né, gravado na minha memória. E aí caiu a ficha naquele momento, né, que eu estava ali frustrado pensando nisso. Falei, ó, já que ninguém nos dá crédito, vamos transformar essa receita de família, que era de muito sucesso, no nosso negócio. E aí nasceu a Letuca, Letuca. Sim. fabricante dos biscoitos Fibrato. Verdade. Lê de Leonardo, Tuca é o apelido da Samantha, e K de Carmen, que é minha mãe. Aí ela entrou, né, na sociedade, Legal. que era a dona, a matriarca aí da Sim. receita, né, a herdeira, né? E naquele mesmo dia, naquela hora eu levantei e falei, mãe, consegue fazer uns pacotes a mais, tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque a gente vai transformar essa receita aí no nosso negócio, a gente vai começar a vender. Eu já quero vender hoje já. Já tinha experiência no grupo jovem de vender coisas e tal para levantar recursos. Eu sei. Ela fez uns pacotinhos, a gente colocou isso aí numa bolsa. Eu fui pro ponto de ônibus, desci no centro. Eu com a Samantha já, me encontrei com ela porque ela morava no centro. E aí a gente desceu no ponto do Colégio Sagrada Família ali, atravessou aquela rua ali Sim. passa no Hotel Ibis ali.
fomos até o final, não lembro agora o nome daquele edifício, subimos naquele edifício comercial e começamos a vender biscoito batendo nas portas dos escritórios, dos Ali negócios. perto da Avenida Beira Rio, né? Exatamente, aquele de Edifício esquina, ali tem uma Mauá. loja de Mauá. fantasia embaixo. Né? Ah, não. E- Loja de fantasia. Sei qual. E aí depois a gente passou a atender vários edifícios e tal, né? Quem vai assistir esse podcast aí provavelmente vai lembrar da gente, né? Nós temos aí vários clientes, né? Da época que a gente chama do porta a porta, né? Ficamos 3 anos e meio vendendo biscoitos de porta em porta. E aí nasceu a Fibrato, né? Nesses 21 anos, então, nós passamos pela fase de começar na cozinha de casa e de repente a gente chama a vigilância sanitária para nos dar orientações. Eles dizem, vocês não podem fabricar aqui, porque não pode misturar ambiente doméstico com Sim. tal. E para fabricar tem que ser assim, material Pra ir liso, lavado, profissionalizando, impermeável né? e tal. Uma lista de adequações gigante que quando eu olhei, pensei, nossa, Quebramos. não tem como transpor essa barreira, pelo menos não agora. E a gente não desistiu porque tinha um propósito muito forte, né? Essa coisa que eu falei, né, de empreender, mas com esse lado humano e tal. E esse foi o combustível que nos trouxe até aqui. E essa virada de Letuca para Fibrato, na realidade, o que fez essa mudança, né, desse nome, né? Porque eu lembro do nome Letuca, eu lembro do começo do processo, e hoje vocês assinam como Fibrato. O que fez essa mudança? Foi uma estratégia comercial? Foi por algum motivo? O Letuca ainda existe? Como é que ficou? Então, o Letuca foi algo intuitivo, né? Um nome bacana e tal, mas a gente tinha um bom produto por causa do nosso propósito. Por acaso a gente faz biscoito, né? O biscoito, a receita da nona era muito boa, mas logo nas primeiras semanas a gente começou a transformar as receitas, porque o consumidor lá do porta a porta, pô, Leonardo, tô com colesterol alto, tal. Dava eu- feedback. Ok, É? começou a ver a questão do saudável. E a gente transformou Letuca não as era receitas. saudável, É. entre aspas, né? Tipo Exato. assim, era uma receita deliciosa, mas com certeza vinha bastante manteiga, É. uma série de outras Olha, coisas ele- boas normalmente não são muito saudáveis. Pena que esse podcast aqui tem um tempo limitado, né? A gente precisa correr aqui, mas eu ficaria o dia inteiro aqui falando e teria assunto e a gente não sairia daqui cansado, né? Porque isso é uma história real, verdadeira, eu falo com energia, com coração, eu acredito nisso, né? Isso aqui não é um biscoito, isso aqui é uma causa, né? E a gente faz com muito amor, com muito carinho. Uma causa Quando que que nasce virou? dessa percepção da necessidade das pessoas. As pessoas te deram esse feedback Intuitivo falando, eu novamente. preciso disso e vocês tô com atenderam a colesterol, tô com necessidade. isso. Você trabalha com branding, com posicionamento e tal, você sabe muito bem, eu aprendi isso depois, né? E aí eu vou explicar o porquê do nome Fibrato, mas a importância de você fazer uma pesquisa de mercado, né? Eu não fiz pesquisa de mercado Sim, para foi o... migrar para uma receita saudável, funcional, né? Mas o meu cliente estava doente, ficando doente. Pô, que doido, né, cara? E aí a mãe fazendo curativo, ajudando as pessoas, curando a mente, curando o corpo, né, com as orientações. Eu falei, poxa, eu preciso ajudar a reduzir o colesterol desse cara, né? Então, procuramos a nutricionista, ela falou, ó, linhaça, berinjela, tal. O biscoito de berinjela não deu certo, Uma boa ideia, mas poxa, o Fibrato de gergelim e linhaça, né, É foi tradicional. o primeiro salgado que nós inventamos a receita, né? Nós inventamos do zero. A Samantha pesquisava na internet depois da meia-noite, porque daí o valor do minuto era mais em conta da internet de escada, né? Para quem lembra aquele barulhinho do fax ali para conectar e tal. Né, pesquisava de madrugada, ingredientes, fórmulas e tal. A gente inventava, a mãe tinha o dom de dar o ponto na massa, a Samantha trazia essas ideias de ingredientes junto com a nutricionista e tal. Eu calculava viabilidade, custo, né, e tal. Formação de preço de venda. E aí lançamos o Fibrato de gergelim e linhaça, né? Não vou poder entrar em detalhes aqui, mas tem uma história muito boa, né? Até hoje o Fibrato é feito com a receita errada, porque o biscoito era saudável, mas não era gostoso, não emplacava, né? Até que a mãe errou a receita, né? Vou resumir aqui, fica para um segundo momento, Sim, né? errou e acertou. Eu brinco que até hoje a gente faz o Fibrato com a receita errada. E o porquê Fibrato? Em 2011, depois, né, 2008 teve a enchente, 2009 nós participamos de um projeto de recuperação empreendedora do Sebrae, onde conheci alguns consultores. 2011 o Sebrae veio com um agente local de inovação, sim. muito famoso hoje, um projeto de sucesso, um case de sucesso do Ali, Sebrae, né? o Ali, né? E se eu não sei se foi a primeira edição, 2011, mas eu acredito que uma das primeiras. E nós participamos e ela identificou que a gente tinha um baita produto, mas tinha a bandeirinha da Itália no fundo, Letuca, o nome não comunicava o que estava ali dentro e tal. Precisava comunicar melhor, precisava vestir o produto de acordo com o seu interior, né?
E aí, nessa ocasião, nós contratamos via Sebrae Tech, né? Eu sou um cliente do Sebrae, né? Eu chamo de Mãe Braille, né? Porque me ajudou a dar os primeiros passos, tem toda uma história dentro do Sebrae também. E aí, com o recurso do Sebrae Tech, né? Que todo microempreendedor, MEI, pode ter acesso também, né? A gente conseguiu essa consultoria tecnológica, né? Que o DJ trabalha muito com isso também. Aí, né? a minha empresa atua pelo Sebrae Tech também. Exatamente, sim. Então, nós contratamos essa consultoria para trabalhar esse posicionamento, a identidade visual e as novas embalagens. E aí, do nome do biscoito de gergelim e linhaça, que a Samantha deu, que era Fibrato, né? Ela deu o nome... o nome do biscoito de gergelim. A marca era Letuca. Sim. E cada sabor tinha um nome que nós criávamos. Então, o Fibrato, o gergelim e linhaça era Fibrato. O cravo, canela e chocolate, que é o carro-chefe, era Cioconella. Hoje, tem cliente de 15, 18 anos que compra da gente, né, nas lojas de produtos naturais a granel, que são os mais antigos, ainda chamam um biscoito de Cioconella. né, alguns consumidores vão na loja, vai estar lá Cioconella no pote, né? Um e outro marcou, né? Então, aí o nome Fibrato veio porque remetia a fibras, né, e tal, né? A consultora trouxe essa ideia. A solução estava lá. Passou a ser o nome de toda a linha, né? Legal. E aí as novas embalagens, o lançamento numa feira internacional em São Paulo, né? Na Cial Brasil 2013. Aí o produto explodiu, embalagem premiada. Aí nós conquistamos aí espaço nas gôndolas, né, dos melhores empórios aí do Brasil. Hoje a gente ainda é muito regional, porque a gente tem essa veia de sustentabilidade, de economia local. Compramos os insumos dentro do possível, tudo mais próximo, né? Né? Nós temos um fornecedor que é o mesmo desde a primeira fornada lá que a mãe fazia, antes mesmo de existir a Letu, que é essa ideia. Que é um fornecedor de manteiga que ela comprava no mercado, que é aqui do Alto Vale do Itajaí, já conhecia o laticínio deles, é uma empresa familiar também, um produto de primeiríssima qualidade. Hoje nós compramos dele manteiga e queijo, né? É o único fornecedor que a gente nunca mudou. Né? Que legal. Então temos parcerias sólidas. A Fibrato agora recebeu o prêmio, né, de embalagem. Lá em 2013, né, nós recebemos o bronze, né, foi eleita a terceira melhor embalagem do Brasil, por causa das questões de sustentabilidade, de design, de funcionalidade, né? Ela vinha com adesivo abre e fecha para o consumidor e tal, conservar o produto. E 10 anos depois, no ano passado, em 2024, nós fizemos um reposicionamento, né, de mercado, né? Atualizamos a nossa identidade visual e a família de embalagens. Então nós criamos, entendendo, né, a necessidade do mercado de praticidade, todos os pacotes de 50 gramas, né? Então aqui eu tenho o snack de 50 gramas. Que é aquele para né? um lanche. Um lanche rápido e tal, né? A caixa de 100 gramas que vem 2 pacotes de 50 gramas aqui dentro. E a caixa de 200 gramas que vem 4 pacotes de 50 gramas, né? O plástico é um plástico monocamada, é um tipo de plástico só, que é o polipropileno, né? A maioria das embalagens elas são laminadas. Que é muito mais fácil de reciclar, né? Esse aqui é mais fácil de reciclar, é o menor custo de reciclagem. Isso. Você derrete. E o papel é papel, né? Sim. E a caixinha de papel não tem aquele acabamento. Não tem um acabamento com plástico, que dá um toque de maior resistência e tal, que é o que a maioria das empresas usam, né? Mas a gente usa a caixinha de papel, se você encontrar no mercado, às vezes, um rasgadinho no canto, alguma coisa, né? Um amassado, ela amassa um pouco mais fácil, ela é mais sensível, né? Então, mas isso aqui tem um propósito, tem uma causa por trás. Não à toa ganhou o prêmio e chamou a atenção de multinacionais, né? Já fazem alguns anos que nós fornecemos, né, para organizações como o Grupo Meta, Uber, né, Vale, Petrobras, né, através de um cliente nosso, né? E logo depois de receber esse prêmio em setembro do ano passado, eu fui convidado pelo Grupo Meta Brasil para fazer uma apresentação lá em São Paulo para todos os colaboradores, né, na sede da Meta em São Paulo, mais de 400 funcionários, né, apresentar o nosso produto, as embalagens, e a questão da embalagem de 50 gramas também, as pessoas não... Aí pensa, poxa, mas sustentabilidade, como assim? Se agora são 4 pacotinhos aqui dentro, antes era um só, é menos plástico, né? A gente não está muito antenado, a Europa já está mais avançada nessas questões de economia circular e sustentabilidade. É muito mais prejudicial para o meio ambiente você jogar um biscoitinho fora porque ele amoleceu, porque você abriu um pacote grande e não conseguiu consumir tudo, né? Do que você jogar um saquinho fora, né? O custo, né,
Do da processo. produção do biscoito, a Até matéria-prima, ele chegar o na mão da desperdício do pessoa. alimento, né? Ele é muito mais prejudicial para o meio ambiente do que a própria embalagem. Então, trabalhamos sim com algumas embalagens a mais, mas as pessoas precisam dessa praticidade. Sim, Se eu vendesse claro. numa embalagem maior, ela ia fracionar em pacotinhos menores. Tem um tal, lance sim, comercial no processo, né? Também tem O que ser levado plástico em é o de consideração. menor impacto possível, que é o monocamada, e evita o desperdício de alimento, que essa porção aqui é impossível você não consumir. Como é que está a estrutura hoje da Fibrato em termos de equipe, número de colaboradores? Porque ela começou bem artesanal. Você, né, a tua parceira, a tua mãe trabalhando junto, a sócia. Hoje vocês os três ainda estão no negócio, colaboradores, ou a pegada ainda é bem artesanal, mesmo com toda essa variedade de produtos e tudo mais? Sim, o fibrato até hoje é feito à mão, a gente explora essa informação, Legal isso, né? né? Obviamente que não, né, a massa não é batida na colher de pau ainda Sim, e tal, sim, né? senão Nós não temos dava conta. equipamentos para isso, né? Mas, por exemplo, os biscoitos com chocolate são passados à mão um por um, né? Os biscoitos salgados, o processo de embalagem, tem alguns processos que ele ainda permanece. Isso é um valor nosso, Com certeza. né? O afeto que a gente coloca. A minha mãe trabalha até hoje na fábrica, ela tem um papel fundamental de manter essa coisa sagrada que é tocar a mão no alimento, né? O alimento é uma coisa sagrada que vai nutrir o nosso corpo, que vai nos dar energia, vigor. E fazer isso, como a nossa nona fazia, com afeto, com amor para a família, é uma coisa muito boa. E a gente tem essa energia de fazer isso hoje para as famílias, né? Então é muito importante o nosso processo de recrutamento e seleção. Para trabalhar conosco, a pessoa precisa ter afinidade com os nossos valores, com os nossos princípios. É um desafio muito grande, mas é óbvio que a gente educa muito as pessoas dentro da fábrica, por isso que a gente gosta de contratar jovens, pessoas que não tenham experiência, inclusive, para a gente colocar essa cultura Lapidar. organizacional humanizada, né? Até os critérios, né? A paramentação que tem que ter para entrar na produção, nossa, ela é mais exigente do que a própria Anvisa exige, né? Nós temos alguns critérios que a gente mesmo colocou, né? E isso a gente treina, né, os colaboradores, e o ambiente molda o ser humano, molda a pessoa, né? Isso, a ciência prova isso. Então a gente consegue manter essa cultura muito forte, né, do cuidado com o alimento, né? Cuidado para não cair um biscoito no chão, cuidado para não quebrar. Todos os biscoitos desconformes, né? Já há 12 anos nós doamos para o Hospital Santa Isabel. Falo isso com muito orgulho, Claro. né? Saber que o que a gente faz, além de você poder comprar para ter uma alimentação genuína, né? Resgatar aquelas memórias afetivas da infância e ter mais saúde também, saber que isso vai parar na dieta de um paciente que está internado, né? Que a nutrição, né, a alimentação hospitalar, ela é muito importante também para a recuperação do paciente, né? São dois pontos importantes aí. Um é essa questão de que, enquanto tem tanta gente, tantas empresas que reclamam da Anvisa, você está trabalhando muito acima dos parâmetros da Anvisa. Isso é legal. E alinhado com esse propósito que demonstrado ali, um produto que pode ser, né, alimentar as pessoas que estão em tratamento de saúde e gera uma melhoria na qualidade de vida. Esse alinhamento de propósito com a ação que se reflete nesse tipo de, né, de atitude de, não, a gente vai ter um parâmetro de cuidado muito acima da regra, Sim. né? Não vou seguir a regra, eu vou suplantar a regra. Isso Exatamente. é muito bacana. É porque a gente não entrou no mercado para ganhar dinheiro. A gente tem um propósito, uma causa. Então é isso que norteia as nossas ações, as nossas decisões. É por isso que nós temos lá um adesivo para passar no uniforme antes de entrar na produção, para tirar algum corpo estranho, um cabelo que cai, enfim, algum pelo, né? E a Anvisa não exige isso. Sim. Né? Então nós temos critérios, né, bem em tudo. Uhum. Agora, voltando à tua pergunta, hoje nós estamos em todo o mercado nacional. Legal. Não estamos em todos os estados ativamente, né? Mas a gente entrega biscoito em Manaus, né? Entrega biscoito no Nordeste. Temos poucos clientes na região Norte e Nordeste, mais focado na região Sul. Sudeste está crescendo bastante, tem muito potencial para crescer. E nós temos também demanda internacional, né? Para o Mercosul, para outros continentes. E Inclusive. hoje a Fibrato está fazendo
essa comercialização de que forma, Leonardo? Para você atender Manaus, por exemplo. O pessoal compra no teu site, você manda, você tem um ativo, uma equipe comercial que liga para lá, ou são distribuidor, você manda para um distribuidor, tem um parceiro, um distribuidor local que acaba capilarizando, levando o produto da Fibrato. Como é que é esse modelo comercial, né? Porque é complexo também, ainda mais um produto tão artesanal. Quando a gente fala de um produto de escala, sei lá, vendo um produto que é produzido em grande escala, é mais simples, né? Agora quando a gente fala de um produto artesanal, que tem um cuidado com validade, que tem muitos detalhes, não é tão simples assim, né? Em função de ser um produto de alto valor agregado, com matérias-primas nobres, o queijo parmesão, a gente compra a peça de queijo de 5 quilos, maturação mínima de 180 dias para ser parmesão, né? Custa quase R$400 uma peça. A gente tira a casca na fábrica, despreza a casca, rala só o miolo e joga na massa. Então esse biscoito de queijo, ele tem queijo. Tem não é queijo. tipo queijo Não é que aquele deixa queijo, falando. não é sabor queijo, né? E o sabor de queijo talvez não vai ser tão acentuado como outros produtos que tem a química, né? Massa biomorfa tipo queijo, com amido, não é isso? Né? Tipo café. Que agora já tem, né? Bebida tipo café. Café fake. Exatamente. Então, nós temos aí, né, todo esse cuidado, esse valor agregado, em função de ter aí uma margem de contribuição reduzida, porque eu tenho um custo maior, não só por ser feito à mão, por ser, eu chamo de escala artesanal, que a gente produz muito, né? Mas também pelos ingredientes, pela embalagem, pela apresentação, a gente não compete com grandes indústrias, com ultraprocessados, né? Não. Diante disso, a gente não consegue viabilizar uma tabela para um distribuidor, por exemplo, ele não né, consegue para colocar botar a sua margem e... Tem que ser direto. Então, nós vendemos direto, né, para o B2B. Temos o e-commerce B2C também. O B2B a gente atende direto de fábrica, né? Temos uma equipe interna comercial, né? Telefone, WhatsApp, e-mail, né? Em 2013, 2014, a gente saiu na capa da revista saiu na revista de inovação do Sebrae. A gente foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação, por causa de inovações tanto em processo de produção e em atendimento, que lá nós usávamos crédito, 2009, 10, 11, crédito do Skype, né? A gente ligava via VoIP, para ter um custo barato, porque na época a ligação era muito cara, ligava para celular, para fixo e tal, para tirar os pedidos. Então, tudo pensando, poxa, como é que eu vou vender sem ter um alto custo, sem precisar pagar uma comissão para um representante que muitas vezes não vai me representar. Para você entregar o máximo de valor possível na essência que está no produto. Exatamente. Né? Então, como é que eu vou... Essa margem que eu não tenho, porque eu invisto em matéria-prima de qualidade, porque eu produzo com as mãos e tal... Da onde eu vou tirar isso? Né? Então a gente precisou inovar. Né? Legal. E o Sebrae me ajudou muito, né? Eu fiz os cursos do Sebrae+, né? Para empresas avançadas, fiz o Empretec, depois fiz vários, né? Gestão da inovação e tal. Então me ajudou muito a abrir a mente nessas questões, né? Tanto é que o Pequenas Empresas, Grandes Negócios veio gravar também, né? Porque a gente cresceu bastante, tudo, né? Então nós não temos distribuidor, né? Pouquíssimos representantes agora, né? Que o produto está ficando um pouco mais conhecido, né? Que os representantes estão nos procurando, a gente está tendo também a necessidade de melhorar essa nossa inteligência mercadológica. O Fibrato sempre teve validade de 90 dias, por quase 20 anos, né? E faz um ano praticamente que a gente dobrou a validade. 6 meses. Eu já recusei exportação há uma década, porque o cliente, e nem era minha marca, ele queria que eu fizesse a marca dele, né? Porque ele queria colocar conservante. E por mais que não era marca Fibrato, como que eu ia fabricar um biscoito que... Eu falo para os colaboradores que eles fazem um biscoito que o doente, né, a pessoa que está debilitada lá no hospital, consome e recupera a sua saúde, né? Como é que eu vou dizer para ele assim, se o nosso propósito é aumentar a vida útil do consumidor, de a gente colocar um conservante para aumentar a vida útil do produto que vai tirar a vida útil do consumidor, né? Então, as escolhas que a gente faz para nós, a gente quer também para as pessoas, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Levar esse propósito da Dona Carmen adiante. Essa simplicidade, né? Que é uma sabedoria sobrenatural. Legal, Léo. E esse produto, você comentou, né? De pessoas que até chamam pelo nome antigo, né? Então é um produto que a partir do momento que a pessoa descobre, ela se fideliza, né? Isso é uma coisa bacana, porque o teu desafio passa a ser fidelizar mais pessoas, mas a fidelização vem a partir da apresentação do produto, ou seja, a Fibrato precisa ser conhecida por mais pessoas. Precisa provar, né? Exatamente. A real é esse, né?
Nós temos fãs do Fibrato, né? O nosso carro-chefe, que é o Fibrato de cravo, canela e chocolate, é um biscoito doce e é um biscoito que não enjoa, né? Você vai comer ele por décadas e você não vai enjoar. Porque ele tem farinha de integral na massa, um blend, né? De farinhas, né? De farinha integral. A farinha integral que a gente usa é uma farinha... Trigo integral é muito sensível, principalmente aqui no Vale do Itajaí, que é né, uma umidade saturada, Sim. né? No inverno, no verão nem se fala, né? O trigo ele é muito sensível. O trigo que a gente usa não tem nem antimofo. É quase impossível você ter um trigo sem antimofo. Nosso trigo é só a farinha de trigo integral, né? Não tem antimofo, não tem nenhum aditivo, nenhum conservante, né? Agora a gente está usando uma farinha também de fermentação natural, né? Então produtos sem aditivos, isso é uma premissa nossa, né? Bem importante, né? É a diferença, né? E aí você comentou, o grupo Meta é o grupo de lojas de conveniência, né? Não, Não? a Meta, Meta do dona do Facebook. Instagram, Ah, Facebook. desculpa, claro. Porque eu ia falar, não, tá, desculpa. Mas assim, em loja de conveniência é muito difícil você encontrar produtos saudáveis. Sim, E é um exemplo. Essa embalagem agora já cabe muito E a bem, gente né? aqui Na na nossa rede região, a Meta gente de vê. conveniências e tal, né? O produto vai muito bem. Você tem que pensar, o produto da Fibrato é um produto totalmente alinhado para você ter naquelas lojas onde você tem um produto mais premium, né? Onde você Também. porque é um produto extremamente alinhado com isso. Mas é que a diferença é a pessoa que eu vejo isso, eu acho que é essa mudança, e está acontecendo essa mudança de comportamento de consumo das pessoas, que é não entender necessariamente como um produto premium, mas entender que ela precisa dedicar mais, tem um custo à qualidade e que a pessoa tem que fazer escolhas. Sim, Em vez de saúde, né? como a gente viu com a cerveja, em vez Sim. de eu tomar 6 cervejas ou 6 latas de bebida sabor cerveja, eu vou tomar uma cerveja De verdade. artesanal de verdade. Em vez de eu comer um pacote de biscoito bastantão, sabor biscoito, com o que tem tudo que é aditivo e tem 35 ingredientes, você pega um produto desse que é feito com cuidado, com carinho e vai comer na medida certa. Não precisa se empanzinar com o produto, entende? Eu acho que essa é a escolha que se apresenta para as pessoas. É claro que lá há 20 anos você começou oferecendo isso, ouvindo as pessoas e oferecendo isso como uma alternativa. Hoje as pessoas estão começando a decidir por conta própria. Já faz um tempo, mas é uma transição quase inescapável hoje. E é legal ver que hoje até os mercados, né? A gente teve aqui, né? A Cooper foi nossa parceira durante um longo período, né? Os Nido e tal. Hoje os mercados eles já têm esse espaço que seria quase um espaço de delicatessen, onde tem esses produtos onde a pessoa entra e escolhe e entende. Aqui é um produto mais saudável, aqui é um produto mais interessante, ele está alinhado com a minha necessidade. Tem um aspecto só, Roberto, complementando, que é o seguinte: você falou um ponto-chave, Léo, que é inovação. A grande indústria, para onde vai a inovação? A grande indústria, ela está direcionando os esforços de inovação para otimização de processos, para entregar mais do mesmo. Eu quero que dure 2 anos na prateleira. Não é. Eu quero que dure eternamente. Aí eu vou tacar conservante, não interessa o prazo de vida útil do consumidor. Eu quero diminuir o tempo de produção, eu quero diminuir o tempo de fermentação, que é um processo natural. Isso a grande indústria está pensando, então ela não consegue, não é que ela não consegue inovar, ela não consegue inovar para fazer a coisa certa. Ela está fazendo do jeito certo um monte de coisa errada, na verdade. E a Fibrato tem essa, eu vejo isso, né, acompanhando desde os tempos que você estava lá no começo da CIB, a gente falou sobre isso antes da nossa conversa ali, que em 2015, 2016, quando você entrou na CIB ali, né, na Associação Empresarial, que é um produto que se apresenta com uma proposta diferente e que as pessoas começam a ver que, pô, realmente faz sentido eu ter isso na minha vida em vez de ficar comendo bastantão. Sim. Exatamente. A gente está perto do final do episódio, eu queria te fazer uma pergunta, antes do DJ fazer a nossa pergunta tradicional. Quais são os desafios futuros para a Fibrato? Como é que vocês estão olhando? É manter essa tocada, esse ritmo, tá alinhado com os teus propósitos e da tua família? Ou você tem desafios diferentes aí assim, na tua linha? Eu quero exportar mais, eu quero atender mais o mercado internacional. Esse movimento até de dobrar o prazo de validade de 3 para 6, é um olhar para a gente expandir um pouco a faixa de atuação? Como é que é? Com certeza, atender a demanda que sempre veio e a gente, né, não conseguiu dar conta, né? Teve numa rodada de negócio internacional, um cliente da Arábia Saudita,
Ele falava, eu não falo inglês, né? E ele falava, preservatives, no problem, né? Daí eu traduzo, não, conservante não tem problema, põe conservante. E depois, enfim, depois de tanto insistir e tal, eu, obviamente não coloquei conservante, aditivo químico, né? Mas eu fiquei pensando, por que que ele fez esse apelo? Porque ele precisa de produtos saudáveis, lá eles não produzem nada. Tudo que ele importa provavelmente tem conservante. Com certeza. E muito... Então, um produto nosso com conservante lá ainda vai ser saudável, porque é o que eles têm para consumir. Né? Mas nós tivemos a felicidade depois, né, na terceira tentativa, nos últimos 10 anos, dois investimentos em projetos de aumento de shelf life, que é um estudo caro, né, frustrados, né, com os parâmetros de não usar, não usar conservantes, exatamente, né. No terceiro projeto, não foi nem no projeto, foi numa conversa com um colega ali que produz outros alimentos também, né. E ele falou lá de um produto que ele produz e que ele utiliza um ingrediente natural, que ele normalmente é utilizado para dar sabor, mas que ele é um poderosíssimo antioxidante em quantidades menores, que vou falar para quem quer também produzir um produto saudável, né, e precisa aumentar o shelf life para questões aí de atender o mercado, o extrato natural de alecrim, né? Que ele é usado mais para dar, por exemplo, lançar um sabor, biscoito de alecrim, aí eu ponho o extrato natural de alecrim para dar o sabor. Mas em quantidades menores ele funciona como um antioxidante, que o fibrato, o problema, ele não mofa, não embolora, né? Depois eu tenho biscoito lá 18 meses na prateleira lá que a gente acompanha, né? Vocês fazem um acompanhamento para ver a evolução. Ele não mofa, não embolora, não estraga, né? Mas ele vai oxidar, ele vai perder o sabor, né? O de tomate seco vai desbotar, vai ficar na aparência, outra cor. Né? Mexe muito com a aparência. Exato, né? Então, aí agora nós temos, né, já pensamos nisso para atender o mercado, porque a gente quer levar isso para o mundo, a gente quer levar essa coisa boa para as pessoas, né? Não pode ficar só aqui. Né? Então agora a gente tem aí shelf life para... Legal, excelente. E como, Léo, conta pra gente, nesse processo de inovação constante, de desenvolvimento de novos produtos, essa busca, né, por maior durabilidade e esse alinhamento das atitudes e das ações da empresa com o seu propósito fundamental, né, de melhorar a vida útil aumentar a vida útil das pessoas. Achei isso sensacional. Fala um pouquinho das pessoas que você tem ao redor, qual é o perfil de pessoas que você gosta de atrair para trabalhar junto com vocês, que a gente gosta de chamar de o Novo Hunter. Legal. Então, a nossa equipe é uma equipe, nós somos uma família, né, minha mãe está praticamente todos os dias na fábrica, né, então a gente gosta de contratar pessoas jovens, né? Eu comecei muito jovem, então naturalmente nunca me senti à vontade de contratar pessoas mais velhas do que eu, né? Hoje, obviamente, a gente tem, né, pessoas mais estratégicas e tal, né? Mas a nossa equipe, para trabalhar conosco, não precisa ter experiência e a gente precisa entender que a pessoa está disposta ou já tem esses valores universais, né, afinidade com o nosso propósito, com os nossos valores, né? E aí dentro da fábrica a gente acaba, a própria cultura da empresa, que é muito forte, ela molda o comportamento, né? Assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se você for numa reunião lá na Fibrato, já aconteceu algumas vezes, né? Lá nós temos apenas 3 regras: usou, limpou, guardou, lixo no lixeiro e acabou repor. São só essas regras, não tem aquele manual todo. Depois tem algumas orientações que são passadas no treinamento, mas aquele documento gigante com uma série de regras, aquilo ali ninguém lê, ou não consegue gravar e tal. 3 regrinhas muito fácil. Quando é poucas regras, qualquer pessoa consegue, pega e dá. E aí, você nunca vai chegar na Fibrato que vai ter uma colher suja na pia, né? Ou uma mesa com um farelo de pão lá no refeitório, né? Que a mesa do refeitório é a mesa que a gente começou, né? Mesa de madeira com tampão de inox, né? Que filho de madeireiro, né? A mesa era de madeira, a vigilância falou, não pode fazer na mesa de madeira, era feito, né? Ah, mas como é que pode? Ah, então eu vou liberar para ti aqui e colocar um tampão de inox. Hoje é a mesa do refeitório. Um dia vai virar um quadro, uma peça de tampão. Né? Peça de museu. Então a gente busca contratar pessoas que tenham afinidade com os nossos valores e propósitos. O resto a gente ensina e é uma energia, é uma cultura tão forte, você se sente tão bem, né? As pessoas que entram lá, né, de fora, assim, percebem isso. É natural.
Já aconteceu algumas vezes. Eu nem pedi, a pessoa nem leu, né, que estava numa reunião comigo, pois ela terminou o café, ela levantou e foi lavar a sua xícara. E eu fiquei pensando, pô, estranho, será que ela faz isso em todo lugar que ela vai numa reunião? Como se eu fosse levantar aqui agora e ali lavar a xícara, não é comum. Mas como essa cultura é forte. Sim. Não estava escrito lave sua xícara, né? Mas a própria pessoa que foi nos visitar para uma reunião percebeu isso de certa forma e naturalmente levantou sempre, né? E Tem a ver com aquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Que é isso, o ambiente amolda o hábito das pessoas e vocês... O exemplo arrasta, né? Exato. Eu li um livro em 2013, né? O2, Organizações Orgânicas. Sim, Um livro sim. muito bom, né? Sim. Descobri que o autor era de Blumenau. Exato. Renan Carvalho. E... Um abraço pro Renan aí, se estiver, né, assistindo aí. E isso me ajudou muito a criar uma metodologia para aquilo que eu sempre acreditei, mas não tinha um jeito de fazer, né? Que é o que a gente aprende na faculdade de administração, muitas coisas eu não podia aplicar nessas questões organizacionais e de cultura e tudo mais, né? E com ele eu aprendi muitas técnicas para isso, né? Então, esse processo de gestão, de liderança orgânica, né? Eu sempre valorizei demais as pessoas, mas aí eu consegui colocar metodologias para inserir os colaboradores nas decisões do negócio. Então, quando a gente vai contratar alguém para a empresa, alguém daquele setor que ela vai entrevistar o candidato também, né? Nós tivemos uma solução, não nessa embalagem, numa embalagem mais antiga, que a gente tinha um problema sério de como colocar os biscoitos dentro, era uma embalagem de edição limitada e tal, e a agência não conseguiu trazer uma solução assim que fosse, vou usar a mesma caixa de embarque, vou usar a mesma faca dos outros, não. Apresentou algumas soluções alternativas e a gente levou esse projeto dentro da produção. Levei a consultora, a gente parou a produção, limpou uma mesa ali, chamei os auxiliares de produção, mostrei o desafio, qual que era, a solução que está sendo apresentada é essa e essa. Acho que eram 3 opções. E uma auxiliar de produção, a Pamela, um abraço aí para a Pamela, não trabalha mais conosco, né? Ela teve uma ideia, uma sacada fantástica de posicionar, ao invés de, né, porque a gente tem o hábito de organizar os biscoitos, né, enfileirados, né? E ela falou, tá, e se a gente enfileirar assim, e depois um pouco assim, e depois um pouco assim? Aí coube certinho, na mesma faca, na mesma caixa de embarque. Foi uma solução fantástica que uma auxiliar de produção sem conhecimento técnico deu. Por quê? Porque a gente ouve os colaboradores, a gente deixa eles não têm receio. Né? O feedback é uma palavra batida já, né? É muito fácil um líder dar um feedback para o liderado. Mas eu sempre, desde o início, me preocupei de deixá-los à vontade para dar o feedback para o líder diálogo, também. Né? Não só um monólogo. Sem né? aquele medo de alguma consequência. Sim, né? claro. Então isso é muito comum, né? Um colaborador, às vezes, apontar um erro meu. Poxa, Léo, você saiu da cozinha e esqueceu a luz acesa, né? Ou às vezes a minha xícara lá de café que eu tomei, esqueci, é raro, né? Mas às vezes, não porque eu esqueci, às vezes estava numa reunião, fui levar a pessoa até a porta e já bateram foto, porque a gente tem uma regrinha, né? Bater foto, postar no grupo, né? Tal, sabendo que era minha xícara. Qual colaborador, né? Vamos pensar no auxiliar de produção que ele tem a coragem de bater a foto da xícara do chefe, né? Você não lavou a tua xícara, tem que postar no grupo da empresa, né? Então, esse ambiente que a gente cria deixa as pessoas à vontade. Isso é intuitivo. É nato do ser humano. Se você faz o bem para mim, nossa, você pode ser a pior pessoa do mundo, você pode ser um criminoso, vamos pensar num criminoso. Se você fizer bem para ele, ele não vai fazer mal para você. Em alguma situação, ou no trânsito, sei lá, o cara caiu de moto, se machucou, você foi e socorreu ele. Isso é da natureza humana. Né? Legal. E acreditar, eu acho que é esse ponto fundamental aí, né? Criar condições para que as pessoas floresçam, acreditar no potencial das pessoas, e amarra muito bem lá no começo da tua fala, quando você conta a história que aos 14 anos você se colocou no lugar do teu pai que estava adoentado e você se apresentou para a situação e superou o desafio naquele momento, né? Eu acho que a gente tem, resumindo isso, a gente tem que acreditar nas pessoas em qualquer idade. Exato. E acreditar no potencial humano para realizar isso, né? E o resultado de tudo isso é a entrega de produtos que ajudam a aumentar
a vida útil É das isso aí. pessoas. Temos que ser mais otimistas, e você falou muito bem, acreditar no ser humano. A gente vive, né, num ambiente onde existem polos, né, enfim, política, religião e tudo mais, né? Mas pessoas são pessoas. Sim. Ponto. Perfeito. Léo, muito obrigado, foi uma ótima conversa, né? Para as pessoas que não conheciam, conhecer a linha da Fibrato é muito bacana, e conhecer a tua história também, que você contou com tanta paixão e com tanto detalhe. É bacana a gente ver, né, um jovem empreendedor desde sempre, né? A Sim. pessoa que se apresentou para oferecer para as pessoas uma solução, foi buscar o que era, entender, ouvir todo mundo e construir uma empresa que está aparecendo aí, que tem um potencial gigantesco de crescer e aparecer para o mercado dentro e fora do Brasil. Né? Exatamente. Obrigado. Obrigado também. Eu mostrei o bronze, né, há 10 anos, e esqueci de mostrar aqui que bonito, em setembro do ano passado, então, eleita a segunda melhor embalagem do Brasil. Com né, essa linha, orgulho aí que é uma linha empresa minimalista blumenauense. vintage, muito bonita, as embalagens ficaram Isso aí. bem bacanas. É isso aí. Legal, Léo, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né? Divulgar um pouco mais desse sonho, desse propósito, né? Para mim, por acaso a gente faz biscoito, mas o que eu quero levar para o mundo é isso aqui. E estar aqui, eu desmarcaria qualquer compromisso de negócios e tal para estar aqui, para poder levar isso para as pessoas, para incentivar outras pessoas a pensar desse jeito. Você que já tem o seu negócio, repense suas atitudes, suas decisões, mude. Pense em algo nobre, né? Em algo que faça sentido para você, mas que vai trazer um benefício, vai deixar um legado, né? Isso aí você vai enfrentar qualquer crise, qualquer problema, naturalmente. Às vezes você nem vai passar por elas. Legal. É isso aí. Pessoal, que bate-papo bacana, né? Que história bacana, que quanta verdade vindo assim à tona para a gente discutir, para a gente ouvir. Acho que esse sempre foi o propósito meu e do DJ aqui com o podcast Novo Hunter, trazer grandes histórias, né, de empresas interessantes, que nascem com alma, e isso faz toda a diferença. Fico muito satisfeito com esse momento. Se você ainda não acompanha nosso canal, né, não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso. E aproveite mais uma vez para compartilhar um episódio tão bacana como esse aqui do Leonardo. Valeu? Forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Casa Design, Sense Máquinas, Prodaux, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos.